Galera, Palmeirense, o Verdão entra em campo nesse final de semana contra a equipe do Atlético Mineiro no domingo. O Palmeiras que defende a liderança do Campeonato Brasileiro. Será que o Paulinho pode ser titular nessa partida? Qual vai ser a escalação ideal do Abel Ferreira para esse jogo? O Abel que tem muitos desfalques para essa partida, galera. Também tem informação sobre Emiliano Martinez. Será que ele vai mesmo deixar o Verdão? Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Chegou a hora de falar de Palmeiras por aqui. Eu vou chamar novamente Alexandre Silvestre. Silver, o líder do Brasileirão, entra em campo no domingo, corretamente, lá no Nubank Park, para enfrentar o Atlético Mineiro. Quais são os retornos, quais são as ausências? Eu sei que o Abel Ferreira volta à beira do gramado porque cumpriu suspensão. O que mais você traz pra gente? O Abel volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, então ele estará à beira do campo na área técnica no jogo de domingo à noite no Nubank Park, diante do Atlético Mineiro. É o Verdão líder do Brasileirão e uma penca de desfalques, torcida brasileira. Vamos lá, suspensos o Kelvin, o Barbosa, que tomou o cartão na estreia, estava pendurado, mesmo chegando agora, acumula também os cartões anteriores. O Alan, o ponta direita fora. O Ramon Sousa tomou um cartãozinho bobo. Esses jogadores fora. Abel volta, Paulinho também volta, reúne condições o Paulinho para 45 minutos. Jefté em recuperação de cirurgia, não está pronto. Flaco Lopes está de férias. Reapresentação marcada para a próxima segunda-feira na academia. E aí as dúvidas, o Diai, que tem um problema ali também físico, mas treinou normalmente hoje, é dúvida. Vitor Roque, Palmeiras trata nesse momento como dúvida, a qualquer momento ele volta, mas ainda é dúvida para esse jogo. E o Felipe Anderson, recuperado de um edema na coxa, treinou também hoje, mas segue como dúvida do professor, do Mister Abel Ferreira. Valeu, Silver. Alex Miller, Palmeiras ainda com desfalques, estamos vendo aí, mas desfalques diferentes do que foram passados e agora com retornos também que não estavam na última partida. O que esperar desse jogo aí? É um jogo mais difícil, né? O adversário, o Atlético Mineiro, embora não esteja no seu melhor momento, mas tem camisa, tem tradição, tem bons jogadores, jogadores experientes, então é um jogo complicado. O desfalque, por incrível que pareça, que mais me preocupa, não desfalque, mas a situação é na lateral direita, porque, por exemplo, o Sousa está suspenso. Já começou. Não, o Sousa está suspenso, mas você tem a possibilidade do Vitor Roque voltar, do Paulinho ser utilizado, o Felipe Anderson também pode ficar no banco de repente, então não é um desfalque que não tem uma reposição, né? O Barbosa, que estreou, já tomou o terceiro amarelo, mas aí você tem o Bruno Fux, se você quiser manter esse esquema com 3 zagueiros de ofício. Só que o Kelvin, que atuou na ala direita, tomou o terceiro amarelo também. E o Giai, com esse problema no tornozelo sendo dúvida, ficaria a questão: quem jogar na lateral direita? Independentemente de quem é bom, quem é ruim, não é nem essa questão. É quem ser escalado para jogar. Que opções tem hoje? O pior é que o Miller tem razão, né? O Alex Miller tem toda a razão. Lateral direita do Palmeiras tá complicado, hein? Como ele falou, o Giai é dúvida para esse jogo e o Kelvin, que é ruim de bola, mas é o único que pode substituir o Giai, está suspenso, então quem será que o Abel vai colocar aí nessa lateral direita do Palmeiras aí? Não teria, seria uma improvisação. Por isso que eu, pensando com a cabeça do Abel e sabendo que o Giai hoje treinou normalmente, eu acho que o Abel até vai ter uma conversa com o Giai. Olha, mesmo se você não tiver 100% no tornozelo, faz uma botinha, toma uma infiltração, faz alguma coisa e nos ajude, porque o Palmeiras precisa de um lateral direito. Não tem, ele teria que improvisar um Fux, ou de repente um Felipe Anderson na ala direita, jogando ali pela ala, com 3 zagueiros, mas seriam improvisações. Agora, se o Giai puder jogar, já resolve esse problema. Posso só fazer um complemento ao que ele falou aqui, Garrafa? Sim, claro. O Palmeiras sempre solta, depois que tem o treino, né? A nota do treino, pra gente ter as informações. E lá tá assim, Murilo comenta o novo esquema com 3 zagueiros. Pode ser uma indicação de que no domingo teremos aí novamente 3 zagueiros. E aí essa lateral, uma pessoa mais avançada, talvez seja uma solução, mas se ele mantiver os 3 zagueiros, eu acho que ele dá um jeito de escalar o Giai. Tá. O Giai treinou hoje. Está escrito no material do Palmeiras que ele treinou normalmente. O fato de ter treinado, né? E numa sexta, o jogo é domingo. O fato de ter treinado já com 2 dias antes da partida é um sinal importante ali, né? De que o Alex não vai precisar ficar desesperado, como já está aqui com essa lateral direita, que o jogador do Palmeiras vai ter, o Palmeiras vai ter um jogador da posição.
né? O Alex, que parece que sem nenhum motivo, o Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras teve um jogo mais difícil que o Flamengo e continuou com a vantagem, vai ter um jogo mais difícil que o Flamengo no final de semana, com todo o respeito que me merece o São Paulo. O Flamengo é favoritaço contra o São Paulo lá no Maracanã, e o Palmeiras tem um jogo complicado em casa contra o Atlético Mineiro. Acho que o Palmeiras vai chegar no domingo ainda com essa boa vantagem, mas o Alex já começa a choradeira, talvez a gente até entenda. Qual foi? Eu não entendi agora. Não, a preocupação, a lateral, o jogador treinou, vai pro jogo. Tá bom, sabe? mas é isso que eu falei. Você não prestou atenção? Não, prestei atenção, mas há uma preocupação que já vem desde a redação, Marina. Desde a redação. Conta. No elevador. Eu tô aqui. Como é que o Palmeiras vai fazer se o Giai não puder? Mas eu falei, Alex, tá aqui no boletim, ele treinou. Eu tô aqui para dividir a minha opinião e a minha preocupação com o nosso público, com a nossa audiência. Claro. E muitos palmeirenses, por exemplo, que estão vendo o nosso programa, eles querem saber da lateral direita. Então eu tenho que falar, você que é palmeirense, você que é torcedor do Galo, quer saber que o Giai treinou hoje. Olha, o Giai treinou e deve jogar. E não é problema. E tomara que jogue, porque se não jogar, aí é problema. É isso. Mas você já tá querendo, sabe? Vai jogar, o Giai vai jogar. Já que o Palmeiras não trouxe o Danilo, por que não vai atrás no lateral direito, então, né, galera? Acho que seria bom, né? E se não jogar, muito provavelmente, como o senhor mesmo disse durante essa semana, o Abel vai conseguir achar ali uma solução. Sim, até porque o Abel, nesse momento, pensando no jogo de domingo, independentemente de qualquer coisa, ele tem um plano. Falar mais de Palmeiras por aqui, que eu sei que vocês ficaram aí curiosos. Volta aqui, Silvestre. Que jogador é que está despertando o interesse de um time nos Estados Unidos? Conta pra gente. É o volante Emi Martinez, volante do Palmeiras. O Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos está interessado no jogador. O Palmeiras estava pensando em fazer o seguinte negócio: contratar o Danilo e liberar o Emi Martinez para esse time dos Estados Unidos, o Los Angeles Galaxy. Mas como não contratou o Danilo, talvez o Emi Martinez ganhe uma sobrevida no Palmeiras. Antes da Copa do Mundo, o Abel Ferreira chegou a elogiar bastante o Emi Martinez, que é muitas vezes criticado pela questão técnica principalmente, mas o Abel deixou bem claro, é um jogador que não atrapalha, que é de grupo, que dá tudo que pode, não enche o saco, trabalha, treina, quando tem oportunidade deixa tudo em campo, mesmo que tecnicamente não seja o suficiente para muita gente em alguns momentos, ele deixa tudo em campo, raça, suor, lágrimas, gotas de suor e tudo mais, rala o bumbum no chão. Então é isso, como não deu certo a chegada do Danilo, é possível que o Martinez continue, mas o clube norte-americano Los Angeles quer o atleta do Palmeiras. Muito bem, tá certo. Faz sentido, né, acontecer esse tipo de situação. Não vendeu, não trouxe um, mantém o outro, correto? Palmeiras pode dar esse luxo, né? Pode. Janela aberta, negócio aberto. Se for para o Palmeiras receber um bom dinheiro e for bom também para o jogador que vai ter mais minutos em campo, vai poder jogar mais, é da seleção uruguaia, né? Então, de repente, ainda tem pretensão de voltar à seleção, pode ser uma boa para todo mundo. E Palmeiras que entra em campo contra o Galo, ex-clube do Paulinho, hoje no Palmeiras. Bom, vamos ver o Paulinho ou não vamos esse final de semana, hein? Vai ter Paulinho? Porque o outro jogo foi suspensão. Vai ter Paulinho dessa vez ou não? Eu acho que sim. Se você pegar a quantidade de ausências que o Palmeiras tem para o setor ofensivo, é pouco provável que o Abel, o João, a comissão técnica do Palmeiras não escale o Paulinho nesse compromisso. A tendência natural é que ele jogue e ele em campo vai ser muito importante, né? O Palmeiras não sofreu com problemas ofensivos contra o Curitiba, porque aquele modelo de jogo que foi treinado ao longo desse período aí de pausa para a Copa do Mundo, e o Abel já falou sobre isso, que iria utilizar esse espaço de tempo para poder testar várias variações. Esse modelo de jogar com 3 zagueiros, 2 volantes e 3 homens soltos na frente, que são de origem todos jogadores de meio campo, mas que também sabem fazer funções ofensivas, Maurício, o Sousa e o John Arias, deu muito certo contra o Curitiba. Então, eu acho que assim, mexer nessa estrutura coletiva, acho perigoso para um jogo de alta exigência, mas, ao mesmo tempo, o Paulinho bem tem que jogar. E o Paulinho já mostrou, algumas vezes ao longo da sua carreira, que ele é movido a desafios. Quando ele pega jogos mais complicados, adversários mais duros, ele tem uma tendência a se motivar. O fato de enfrentar ex-clubes não é um problema na vida do Paulinho, então acho que talvez seja inteligente para o Palmeiras utilizar essa situação em favor da presença do atacante como titular do compromisso desse fim de semana.
Com certeza, o Palmeiras tem que usar o Paulinho e começar jogando já de titular, né? Já pensou o Paulinho fazer um gol contra o Atlético Mineiro, seu ex-clube, né, galera? Seria muito bom, né? O Palmeiras seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é uma escolha que tem que ser feita, né? O Palmeiras conseguiu ser muito eficiente contra o Curitiba no início do jogo, depois soube administrar a vantagem que conquistou com 20 minutos, já vencendo por 2-0, e aí é evidente que o jogo contra o Atlético terá um outro contorno, um cenário diferente, um Atlético pressionado, o time não consegue fazer bons jogos, o desempenho técnico é muito irregular, depende muito de algumas individualidades que nem sempre conseguem entregar tudo que o Atlético precisa. O Bernard é um exemplo clássico disso, o Coelho é um exemplo clássico disso, então é uma fase mais instável no trabalho do Barba, enquanto que o Palmeiras tem muito mais condições de desenvolver o seu jogo independentemente das escolhas que forem feitas pelo Abel. Mas respondendo a sua pergunta, sim, veremos o Paulinho. Agora, se vai ser titular, é um questionamento bem bacana para a gente debater, porque o jeito com o qual o Palmeiras foi escalado contra o Curitiba funcionou muito bem, né, William? Funcionou muito bem e acho que ainda não é um Paulinho para 90 minutos, acho que não vai ser titular. A não ser que entre titular e depois, né, já tem aquela vamos tirar no segundo tempo e tal, porque pelo que eu vi de informação, não é Paulinho ainda, por incrível que pareça, ainda não é para 90 minutos. Mas também entendo a postura conservadora depois de tudo que o Paulinho passou. Mas tem que dar rodagem para ele, né? Não, tem que dar rodagem. Sim, se tiver oportunidade, eu entendo o que o Rafa falou e concordo com relação ao que o Palmeiras fez contra o Curitiba, mas tem que dar rodagem pro Paulinho, porque o Paulinho ele precisa ter rodagem, porque ele vai ser titular desse time. Esse cara bem, ele é titular desse time indiscutivelmente, eu acho. Claro. Não tem o que pensar. Não tenho o que pensar, mas entendo que o Palmeiras deva ser prudente, sabendo que não quer repetir o mesmo filme, de certa forma, o Paulinho regredir na recuperação, ter problemas de novo com essa lesão que foi muito grave, a lesão mais grave da carreira dele. Sim. Então, por tudo isso, o Palmeiras tem que ser cuidadoso, mas no sistema que o Abel montou, né? Chega o Barbosa, um bom e confiável zagueiro pelo lado esquerdo, que dá a possibilidade de dobrar a aposta nesse esquema com 3 defensores, jogar de forma segura. O Palmeiras se desenhou muito bem. É um 3-4-2-1, né? Em que os dois caras de frente ali atrás do centroavante, que não é bem o centroavante, né? O Sousa ali se movimentando bastante enquanto não tem o Flaco Lopes de volta, enquanto não tem Vitor Roque. Esse sistema funcionou muito bem contra o Coritiba. Então, se algo deu certo, né? Por que não repetir? E não vejo motivo para, de certa forma, arriscar o Paulinho nesse início de segundo semestre. Pensando para a reta final de temporada, tô com você, William. Jogador para ser titular absoluto. A expectativa que se cria é de o Paulinho como o maior reforço do Palmeiras para essa reta final de temporada, porque... O próprio Vitor Roque também, né? Precisa voltar, né? Sim, o Vitor Roque voltando, o Flaco Lopes voltando da Copa do Mundo, são grandes reforços para o Palmeiras, mas o Paulinho, por ter tido um longo período de inatividade, o pouco que ele ofereceu ao Palmeiras, o torcedor já viu que é algo especial, que não é um jogador qualquer. E o Paulinho, para mim, tem bola não só para ser titular do Palmeiras, mas para ser um cara que vai disputar vaga na seleção no próximo ciclo, né? Se conseguir se livrar, de lesões, né? Não ter problemas físicos mais, na bola, o Paulinho tem talento e é isso. Quando ele jogou pelo Palmeiras, no Mundial principalmente, mesmo baleado, entrou, ajudou, fez a diferença e tecnicamente eu vejo o Paulinho como um cara especial, na comparação até com Arias, jogadoraço de bola, Vitor Roque, sim, excelente. Mas tecnicamente, o Paulinho tem um refinamento diferente dos outros e fisicamente bem, inteiro, é jogador de seleção brasileira. O pior que é verdade que ele falou, galera. O Paulinho é um jogador diferente, né? A gente vê que só dando ele pegar na bola é um jogador muito técnico, né? Então, pra mim, o Paulinho tem tudo pra deslanchar no Palmeiras. Esperamos que ele não se machuque mais, né? Zé, pra fechar aqui, pra gente fazer um break. Então, Palmeiras e Galo. Daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo e São Paulo, né? Estão os dois ali, né? Mais um jogo que o Palmeiras não pode negociar empate, né? Vai jogar em casa contra um adversário que nos últimos confrontos o Palmeiras tem vencido, tem estado bem... A maioria de vitórias do Palmeiras, a gente pegar os últimos 10 confrontos, Libertadores recente e tudo, não dá para negociar, né, Zé? Não tem como negociar, né? Quem negocia nesse caso é o Atlético, né? Para ver se negocia um empate. Empatezinho tá bom pro Galo. Empatezinho e tal, para mim é bom. Né? Mas acho que o Palmeiras, pela equipe que tem, pela regularidade... Isso, Zé, desculpa, os últimos 16 confrontos, ó, 6 vitórias do Palmeiras, 9 empates, nos últimos 16...
O Galo só venceu um jogo e o Palmeiras eliminou o Galo da Libertadores 3 vezes, 21 anos seguidos, 21, 22, 23. Eu acho assim, Palmeiras e Flamengo, vou ser bem sincero, Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos a disputarem todos os títulos. Sim. Todos os títulos. Né, o Palmeiras vem construindo o elenco já há um bom tempo, vem mudando, que nem agora, nós estamos falando do Paulinho, né? Mas você vê o ataque que jogou agora, Maurício e Sousa, 2 jogadores de Copa do Mundo. Mas foram E o Maurício muito bem, hein? Mas foram pelo Paraguai. Não, o Brasil não pode falar muito. Né? O Brasil não pode falar muito, não. E eles foram para o Paraguai e foram eliminados e jogaram nesse jogo contra o Curitiba. O Maurício fazendo 2 gols e jogando bem. Pelo Paraguai eliminaram a Alemanha, bicho. Não, mas o que eu tô falando, o Brasil não pode falar muito, não. Porque normalmente existe uma questão, mas ele foi para o Paraguai para querer tentar desvalorizar. Tá bom, veja o que o Paraguai fez. Não foi tão bom o jogo, foi um jogo de fez pancada, o que podia, dentro das suas limitações e conseguiu o resultado. Daquilo, jogou. A Argentina chegou na final do jeito que chegou, né? Não é? Então, agora, individualmente, o Maurício é bom jogador, chega com confiança. O Sousa, eu sempre achei um ótimo jogador, vertical, o cara que vai pro gol, que cria situações de jogo. Gosto mais dele centralizado até, Zé. Ele é bom jogador, eu gosto desse cara, ele joga muito bem. E o Arias, que o Abel assistiu os jogos da Colômbia na Copa do Mundo, né? Arias por dentro, chegando, finalizando, tendo um pouco mais. Eu acho que ele vai aproveitar mais agora com esse sistema de 3 zagueiros, que no meu modo de ver, eu acredito que ele vai variar dependendo dos adversários. Mas o Palmeiras é favorito. Só queria dar um toquezinho no negócio do Paulinho, né? Pique. O Paulinho, a impressão que eu tenho é que o Paulinho, que eles anteciparam a volta do Paulinho para jogar o Mundial. Foi isso mesmo. Aí, ao invés de melhorar, piorou a situação. Já estava ruim uma lesão, não cicatrizou, aí jogou o Mundial, vamos parar e jogou de novo. Agora, não sei, nós tivemos 40 dias de parada. O que o Paulinho fez? Eu sei que ele não jogou porque ele estava suspenso, mas o que ele fez para não jogar 90 minutos? Ele tá quase 40 dias sem jogar. O que ele deveria estar treinando? Fazendo, aprimorando parte física, para poder jogar 90 minutos. Ou ou a lesão ainda está incomodando? Como o Vitor Roque também, que fez a cirurgia. Mas o Paulinho não fez cirurgia, né? O Paulinho já estava jogando. E o Vitor Roque então tem que ser mais tentar a transparência. Porque senão o jogador parece aí, depois começa, o jogador é chinelinho, o jogador não quer jogar, o jogador é culpado, o jogador ganha e não joga. Então vamos ser um pouco mais transparentes, porque às vezes o jogador faz o programa que é determinado pelo departamento médico, pelo departamento físico, pelos fisiologistas, né? Então assim, ajudem também o Paulinho, esclareçam a situação, porque se ele não pode jogar, talvez porque ele esteja mancando, como foi nos últimos jogos aí, ele estava meio, né? Então, vamos lá um pouquinho, né? Galera, é verdade o que o Zé Elias falou ali, né? O Palmeiras tem que ser mais transparente aí sobre informações quando os jogadores estão no departamento médico, né? Porque o Paulinho já está bem recuperado, né? Ele mesmo deu uma entrevista, um podcast do Palmeiras lá, falando, né, que ele está muito bem, está se recuperando muito bem da cirurgia, que se sente bem e está pronto para ajudar o Palmeiras. Então não sei por que o Palmeiras fica escondendo o jogo. O Paulinho, que não vai ser titular dessa partida pelo jeito, né? Não vai, pelo menos não vai jogar aí os 90 minutos, né? Mas que comece como titular já é um bom começo, né? É muito importante o Paulinho jogar jogo a jogo, evoluir, porque é um jogador diferente que pode ajudar muito o Palmeiras, já que o Danilo não vem. O Paulinho pode fazer sim a diferença, por mais que você jogue em funções diferentes do Danilo, mas para mim o Paulinho pode sim dar muita qualidade para esse bom time do Palmeiras ali, junto com o John Arias, junto com o Marlon Freitas, com o Andrés Pereira e também voltando o Vitor Roque e o Flaco Lopes, a dupla, né? Flaco Roque, o Palmeiras vai se reforçar cada vez mais com esses jogadores no elenco aí. O grande problema do Palmeiras é a lateral direita, né? Com a ausência do Gia aí e com a punição do Kelvin, que é um jogador muito ruim. O Palmeiras precisa ir no mercado, na minha opinião, já que não deu certo o Danilo, priorizar agora a lateral direita, né, galera? Esperamos que o Giai jogue essa partida aí, porque se o Giai não jogar contra o Atlético Mineiro aí, o Abel Ferreira vai quebrar a cabeça, porque vai colocar quem no lateral direito, hein? Colocar o Fux como lateral direito? O Gustavo Gomes? Então é complicado, o Abel vai ter que improvisar aí se o nosso Giai não jogar essa partida. Eu tô brincando, galera, sobre o Gustavo Gomes, tô brincando. Agora o Fux é perigoso, né, o Abel colocar ele como lateral direito, né? Nós vamos ver como é que o Palmeiras vai
se comportar nessa partida contra o Atlético aí. Palmeiras que tem voltas importantes aí, né? O nosso treinador está de volta aí à beira do gramado. Vamos tentar somar aí mais 3 pontinhos aí e seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Agora já falando sobre o Emi Martins, Palmeiras, pra mim, tem que negociar o jogador. O jogador que vem jogando bem, tá no Palmeiras, mas segundo informações aí, o Los Angeles sinaliza uma proposta de 5 milhões de dólares. Eu não sei se é verdade essa notícia, mas 5 milhões de dólares e daria cerca de 20 milhões de reais pelo Emi Martins. Mas não sei se o Palmeiras vai fazer negócio, né? Já que não chegou o Danilo, né, galera? Mas deixa a sua opinião, deixa seu comentário aí. O Palmeiras deve sim negociar o Emi Martins? Se for mesmo por esse valor de 20 milhões de dólares? Comente no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo no nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!